Bom, pessoal, então agora que a gente está estudando as EDOs de segunda ordem, a gente sabe que a gente começa a se deparar com problemas na resolução de EDOs mais complexas e a gente começa a olhar para grupos específicos de EDOs que a gente sabe resolver. Um deles, que a gente começa a tratar na lista 5, são EDOs de coeficientes constantes. Então, se o coeficiente não é constante, a gente começa a ter limitações bem maiores sobre que tipo de função que vai estar multiplicando as derivadas, né? Para que a gente consiga resolver isso. Vocês vão ver nas próximas aulas. Mas agora a gente vai tratar do caso de EDOs de coeficientes constantes. O que é uma EDO de coeficiente constante? Ela é uma equação diferencial da seguinte forma, que a gente tem um a vezes a derivada de segunda ordem, mais um b vezes a derivada de primeira ordem, mais um c vezes a derivada de ordem zero, que é a própria função, que a gente está procurando, saber qual é o y que resolve essa igualdade. E aqui a gente tem um f, a gente pode ter igual a uma função de x. Só que também para a gente resolver com uma função de x diferente de zero, também tem problemas. A gente também tem demanda de técnicas. Então a gente começa pelo mais simples. A gente começa com EDOs constantes, então A, B e C são constantes. Ok? E a gente vai resolver EDOs homogêneas. E o que significa uma EDO ser homogênea nesse caso aqui? É f de x é igual a zero. Então ela é igual a zero, ok? Aqui já tem um exemplo, mas basicamente o que a gente está tratando nessa lista, nesse momento da disciplina, é isso aqui, ó. Resolução de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, de coeficientes constantes e homogêneas, ou seja, igual a zero. Então a gente tem igual a zero aqui, ó. Equações dessa forma. Quando a gente tem uma equação desta forma, a gente usa a técnica que a gente conhece como pela técnica de Euler, né? Que a gente identifica o Euler demonstrou que a solução de uma equação desta forma aqui, ela pode ser bem simples. Pode ser bem simples, porque ela pode ser resolvida com uma combinação de exponenciais, certo? Só que para a gente saber qual é a combinação de exponenciais adequada, a gente tem que... a gente pode utilizar a solução de uma equação característica, certo? Então, em vez de resolver uma equação diferencial, a gente consegue achar a solução desse problema resolvendo uma equação de segundo grau, que é muito mais simples e a gente aprende desde a infância resolver utilizando Bhaskara, né? A famosa fórmula de Bhaskara. Então, bom, a gente já sabe que a gente tem uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, né? Com coeficientes constantes, e ela é homogênea, então a gente usa a técnica de Euler, né? Identificando a equação característica, né? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai ter que identificar? A gente precisa identificar aquela forma, né? Então, a gente percebe o quê? Que a gente tem 1 vezes y duas linhas, mais 0 vezes y linha, mais 9 vezes o y igual a zero. Né? Então, claro, não é necessário, mas aqui, quando eu escrevo dessa forma, eu identifico claramente quem é o A, o B e o C. Certo? Bom, para a gente encontrar a solução geral desta EDO, identificamos a equação característica.
certo? Como é que é a equação característica desta equação? No lugar do y, a gente coloca m ou lambda, dependendo do livro, ele vai desenvolver a solução, o polinômio característico da seguinte maneira: ele vai chamar que o polinômio característico desta equação aqui, dessa equação diferencial, ele vai ser o m ao quadrado mais 0m mais 9 igual a zero. Tá? Alguns lugares vocês vão encontrar assim, ó, lambda ao quadrado mais 0 lambda. Esse 0 lambda, esse aqui não precisa aparecer, né? Mais 9 igual a zero. Então, dependendo do lugar, usa o m, o lambda, usa alguma coisa, usa um alfa, tá? Não importa. Como nas aulas a gente estudou com m, eu vou resolver com m. Beleza, agora a gente vai encontrar quais são os m's que resolvem esta equação, tá? Resolvendo a equação do segundo grau aqui, o que a gente vai ter? A gente tem, olha só, m ao quadrado é igual a menos 9, né? Porque isso daqui é zero, não importa, né? O 9 está positivo, passa para o outro lado da igualdade negativo. Então isso daqui é o equivalente a gente dizer que o m ele é igual a mais ou menos 3i. Faz sentido isso para vocês? Mais ou menos 3i? Porque a gente tem mais ou menos raiz de menos 9. Mais ou menos raiz de menos 9. Tá? Só que o raiz de menos 9, tá? Então eu vou continuar, vou abrir bem essa conta. Eu vou fazer o seguinte, ó, o m vai ser igual a mais ou menos raiz de 9 vezes raiz de menos 1. Né? Raiz de menos 9 é raiz de 9 vezes raiz de menos 1. Só que o raiz de 9 é 3. E o raiz de menos 1 é i. Entenderam? Certinho? Acompanhado? Então, a gente tendo esta resolução, né? A gente sabe que quando a solução do polinômio característico aqui é complexo, né? Porque aqui, dentro da raiz aqui, a gente tem um número negativo, identificamos a forma, né? M é complexo. Sendo M complexo, ela tem uma parte real e uma parte imaginária. Só que nesse caso, né, a gente tem M igual a alfa mais ou menos beta i, sendo alfa igual a 0 e beta igual a 3. Ok? A gente precisa identificar o alfa e o beta porque esse alfa e esse beta fazem parte da solução geral para esse tipo de caso aqui, que a gente deduziu em aula, a gente demonstrou em aula por que com esse alfa e com esse beta a gente acha a solução geral da nossa EDO. Então eu vou apagar aqui para a gente escrever a solução geral, ok? Bom, agora que a gente já sabe quem é o alfa e quem é o beta, tá? A gente também sabe qual é a solução geral para a equação diferencial ordinária, de segunda ordem, coeficientes constantes e homogênea, certo? Então é bem específico, né? Então para esse caso a gente sabe que e agora a gente ainda tem o caso desse m, que é a solução da equação característica, ser um número complexo. Daí a gente identifica o alfa e o beta. Neste caso, desse caso super específico, a gente sabe que a solução geral para esta IDO aqui, né? Então, ó, a solução geral
é y de x igual a e na alfa x, só que o alfa é zero, né? Só que eu vou colocar a fórmula aqui, para não aparecer uma solução do nada. Existe essa fórmula, a gente já demonstrou isso em aula, então é um teorema isso daqui, que a gente já demonstrou. Não vou pedir que vocês demonstrem isso, a menos que o problema peça, demonstre isso, né? Mas isso não é o caso aqui. Ele pede para a gente dar a solução geral. Então, a solução geral, ela é o seguinte, é e na alfa x, que multiplica um C1 vezes o seno de beta x, mais um C2 vezes um cosseno de beta x. Isso aqui pode parecer bem complicado, mas é muito comum na natureza. Muito comum. Todo sistema massa-mola oscilando, ele obedece uma solução. A solução é desse tipo. Todo sistema massa-mola oscilando. Então você anda de carro, essa equação está lá, a oscilação do teu carro quando você passa num quebra-mola, faz assim, ó, a solução, o movimento que ele faz assim de cima para baixo, é um movimento que pode ser descrito por uma equação desse tipo aqui. Isso aqui está muito na natureza, isso aqui é muito comum, tá? Por mais estranho que possa parecer, a natureza se comporta de maneiras estranhas às vezes. Ela não está preocupada em fazer sentido pra gente. Ela simplesmente é e está aqui, ó. Isso daqui é uma solução que aparece muito, né? Sistemas massa-mola, amortecimento... enfim, depois tem uma aula que a gente fala só sobre esses casos, né? Onde essas equações aparecem. E aí, voltando para o caso aqui, a gente vai colocar o alfa aqui e o beta aqui, né? E o C1 e o C2, eles vão ser parâmetros que a gente vai deixar livres, porque para qualquer C1 e qualquer C2, qualquer valor de C1 e qualquer valor de C2, resolve essa equação. Só a gente colocar o alfa e o beta aqui, e a gente tem a solução geral. Ou seja, a solução geral, né? Da EDO, ele vai ser E na zero, ó. E na zero é 1. Então não precisa escrever. Não precisa escrever isso daqui, ó, porque isso daqui vai dar 1. E na zero é 1. Então a gente vai ter só o C1 seno de 3x mais C2 cosseno de 3x. E essa é a solução. E aí eu desafio vocês a fazer o seguinte, ó. Pega essa função, deriva uma vez, deriva duas vezes e coloca aqui. Aí depois faz mais 9 vezes isso daqui, com o C1 e C2 assim, sem parametrizar. E vocês vão ver que isso vai dar zero, independente do valor de C1, independente do valor de C2. Qualquer valor de C1 e C2. Por isso que a gente deixa eles aqui como constantes, tá? Isso aqui sempre vai resolver aquela equação. Essa é a solução geral. Ou seja, ou portanto, né? Essa é a conclusão do nosso problema. Beleza? Ó, nesse outro problema então, agora a gente não tem só a EDO, mas tem as condições iniciais do problema. Lembrem que a gente sempre vai ter infinitas soluções. Uma solução geral sempre vai ter infinitas possibilidades porque ela é uma combinação. Sempre vai ter o C1 e o C2 quando é uma equação de segunda ordem. De terceira ordem vai ter o C1, o C2 e o C3, mas a gente nem vai ver nessa disciplina o C1, o C2 e o C3, né? Terceira ordem. Mas seria assim que continuaria, né? A ordem diz quantas constantes, quantos parâmetros livres a gente vai ter, né? Aí, na solução, aí nesse caso, a gente tem uma equação de segundo grau, uma EDO de segunda ordem, com coeficientes constantes e homogênea. Então a técnica é a mesma, tá? Só que dessa vez, ela diz que a solução geral, ela tem que satisfazer esta condição de que a solução,
que a gente vai encontrar quando aplicada em x igual a 1 tem que ser igual a zero. E a segunda condição diz que a derivada dela, quando a gente aplica em x igual a 1, tem que ser igual a 1. Ok? Então, com essas duas condições, a gente vai achar um valor para o C1 e um valor para o C2. E o número de condições que o problema precisa para ter uma única solução, e não infinitas, né? Uma solução geral, mas uma solução particular. O número de condições também está relacionado com a ordem do problema. Então, EDO de segunda ordem precisa de uma condição para a função e uma para a derivada dela. Sempre assim. Então o que a gente vai fazer, né, para resolver esse problema aqui, a gente vai utilizar o polinômio característico, certo? Então, resolvemos o polinômio característico. A equação característica. E a equação característica desta EDO aqui, a gente vai ver, ó, é 1 vezes m ao quadrado menos 3 vezes m mais 2 igual a zero. Daí, nesse caso aqui, a gente precisa utilizar a relação de Bhaskara, né? As soluções são a solução desta equação, né? Ela fica m igual a menos b, então é 3 mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes 1 vezes c. Então, 4 vezes 1 vezes 2. Dividido por 2 vezes 1. Certo? Então, aqui estão as duas soluções. Aqui a gente tem 9 menos 8. Então, vai dar uma raiz positiva. O m, ele é igual a 3 mais ou menos raiz de 1 dividido por 2. Isso aqui nos dá 3 mais ou menos 1 dividido por 2. Ou seja, o M1 é igual a 4 dividido por 2, que é 2, e o M2 é igual a 2 dividido por 2, que é 1. Certo? 3 mais 1 dá 4, dividido por 2 dá 2. 3 menos 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, os dois valores de m que satisfazem esta equação aqui é o 2 e o 1. Portanto, não, vou colocar um logo aqui, né? A solução geral da EDO fica. Como é que fica a solução geral? Ó, o y de x vai ser. Aí, quando os dois... Lembra, ó. Quando a gente tem dois valores de m reais e distintos, ou seja, o delta foi positivo, a gente vai ter C1 vezes E na M1x, 2x, mais C2 vezes E na M2x. Ou seja, essa daqui é a solução geral que resolve essa equação diferencial aqui. Essa aqui é a solução dessa EDO. Mas agora a gente tem uma condição inicial, não é qualquer solução. A gente tem infinitas soluções, ó. A gente tem infinitos valores de C1, infinitos valores de C2, que a gente pode pôr aqui e resolve. Então são infinitas soluções, a gente chama isso de família de soluções. É uma família de soluções para aquela EDO. Mas a gente não quer a família de soluções, a gente quer a solução específica, a solução particular. Olha a diferença entre o que a gente chama de solução geral. A solução geral, ela tem os coeficientes aqui, ó, o C1 e o C2. Mas a gente quer a solução particular, sujeita à condição inicial. Então eu vou apagar aqui e a gente vai aplicar essa solução nessas condições
para identificar quais são o C1 e o C2 que satisfazem tudo isso aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou aplicar nas condições que eu vou chamar de CI. CI, condições iniciais, certo? Eu vou ter o y de 1. Quem que é o y de 1? A gente vai colocar no lugar do x, vamos colocar 1. Então eu tenho C1 vezes e ao quadrado mais C2 vezes e na 1. É um número, tá aqui, ó. Esse é o y1. Aí a gente vai ter o y' de x. E depois, ó, a gente primeiro vai ter que calcular a derivada disso aqui, para depois aplicar no ponto 1, né? Então primeiro a gente faz o y' de x. Nem faz sentido a gente derivar isso aqui, porque isso aqui é um número, né? É uma constante vezes e ao quadrado, e é um número, ao quadrado é um número, não é uma função. Então aqui é um número. Agora a gente vai fazer primeiro a derivada. Quem é a derivada? 2c1 e na 2x mais c2 e na x. Essa é a derivada. Agora a gente vai... Essa daqui é a primeira condição e aqui é a segunda condição. Na segunda condição... Ah, isso daqui é igual a 1, é 0, né? Ó, isso aqui é igual a 0. A condição é essa. Isso aqui é igual a 0. Tá? Até dava para continuar essa conta aqui, né? Isso aqui é o equivalente a gente... Olha só, a gente tem C1e ao quadrado mais C2e. Dá para dividir tudo por e, né? Divide tudo por e. A gente fica com C2 igual a C1 vezes e. Pode conferir. Que a gente isola o C2 e a gente vê, ó. Para satisfazer a primeira condição, o C2 tem que ser igual a C1 vezes e. Beleza? Então a gente já colocou uma regra entre os dois, entre o C1 e o C2. Agora com essa outra aqui, ó, com essa derivada a gente vai aplicar no x igual a 1 e vai dizer que isso aqui é igual a 1. Então eu tenho 2c1, né? E na 2, que aqui eu coloco 1, mais c2 e na 1. Isso aqui tem que ser igual a 1. Olha só, então a gente tem um sistema de duas equações. Uma das equações que a gente tem nos leva a C2 igual a C1 vezes E. E a outra equação que a gente tem é a 2C1 E ao quadrado mais C2E igual a 1. Tá, ainda tem muita informação aqui, mas a gente consegue identificar quem precisa ser o C2 e quem precisa ser o C1. Olha só. Ou seja, eu vou arrumar as coisas aqui, ó. C2 é igual a C1 vezes E. E aplicando nessa outra equação, a gente vai ter o seguinte, ó. 2C1 E ao quadrado mais, no lugar de C2 eu vou pôr aqui, ó, C1 e aqui eu tenho vezes E. Olha só, no lugar do C2 eu coloquei C1 vezes E. Ok? Então olha só, eu tenho 2C1E ao quadrado mais C1E ao quadrado. Então eu tenho 3C1E ao quadrado é igual a 1. Então a gente tem um valor para o C3. Para o C1. C1 é igual a 1 sobre 3E ao quadrado. Então a gente tem um valor exato para o C1. Um valor exato para o C1. E o C2 é o C1 vezes E. E o C2 é o C1 vezes E. Ou seja, eu tenho 1 sobre 3E. Então a gente sempre vai achar
um valor para o C1 e um valor para o C2. Neste caso, o C1 e o C2 ficaram dependendo do E, mas o E é um número, né? É um número irracional, mas é um número que a gente pode dividir. Isso aqui vai dar um número irracional, mas ainda assim é um número real, certo? Ainda assim é um número real. Tendo o valor de C1 e C2, a gente consegue escrever a solução particular. E como é que vai ficar a solução particular? Eu até vou destacar aqui, ó, solução particular. Porque uma é a solução geral, que ignora as condições iniciais. Agora a gente tem a solução particular, que é a solução geral, é o caso específico no qual a solução passa por essas condições iniciais aqui. Então a solução particular fica y de x igual a... Lembra, ó, é C1. Quem é o C1? É 1 sobre 3e ao quadrado. Vezes o e na 2x. Esse era o C1 vezes e na 2x. Mais o C2, que é 1 sobre 3e, vezes o e na x. Então essa daqui é a solução particular do problema. Ok? É a solução geral com o C1 e o C2 como os números que a gente encontrou. Entendido? Está aqui a solução. Ó, eu tô corrigindo aqui porque eu acho que não tinha fechado, né? A gente tem essa equação característica, a gente tem esses valores de m e essa solução geral. Agora estou fazendo um rascunho para a gente ter rápido, né? Essa aqui é a derivada e aqui estão as condições iniciais. Só que quando a gente pega essas condições iniciais, aqui eu errei para achar o C1 e C2. A gente tem C1e ao quadrado mais C2e igual a 0. E a gente tem 2C1e ao quadrado mais C2e igual a 1. Para resolver esses dois, a gente pode começar com a soma. Ó. Como é que a gente faz a soma? Aliás, com a soma não vai dar. A gente tem que fazer a diferença. A gente tem que fazer a condição 2 menos a condição 1. Tá? Isso aqui é um rascunho informal. A gente vai fazer o 2 menos 1. O 2 menos 1, a gente vai ter 2 menos 1 dá 1. Então a gente tem, ó, C1e ao quadrado. C2e menos C2e dá 0. E aqui a gente tem 1 menos 0. Isso aqui dá 1, ó. Então a gente achou o C1. Não tem aquele 1/3. Ele é simplesmente e na menos 2. Esse é o nosso C1. Ó, errei. Tá? Errei esse sistema aqui. E agora tá o nosso C1, ó. Beleza? Agora a gente volta e eu vou pegar da 1. Vou substituir esse C1 ali na equação 1. E a gente vai ter o quê? Eu vou ter e na menos 2 vezes e na 2. Isso aqui vai dar 1. Mais C2e igual a 0. Então daqui a gente tem o C2, aqui é 1, né? Então vai ser igual a menos e na menos 1. Pode isolar lá para vocês verem. O C2 é menos e na menos 1. E aí a solução particular, ela muda. Ela vai ser o y de x igual a e na menos 2 vezes o e na 2x. Mais o C2, que aí é menos, né? É menos e na menos 1 vezes o e na x. É esse cara aqui, ó. Tá? Notem que eu estou fazendo um rascunho. Muita gente me entrega uma prova assim, resolvida. Eu acho isso aqui um absurdo. Tá? Isso aqui é um rascunho, não é uma resolução de prova. Tá? Então essa solução aqui final, eu vou escrever aqui em cima, ó. Solução particular. Só estou fazendo isso porque eu errei a questão, daí para fazer mais rápido. A solução particular, ela vai ser e na 2x menos 1
menos e na x menos 1. Agora sim, ó, essa é a solução. Eita, eu disse que era fazer rascunho, já avacalhei, já risquei tudo atravessado, mas agora tá certa a questão.